Uso de leguminosas forrageiras nos sistemas de produção da região sul do Brasil, com Daniel Portela Montardo. Olá, meu nome é Daniel Montardo, eu sou pesquisador na Embrapa Pecuária Sul, na área de melhoramento genético de forrageiras, e vim aqui conversar sobre o uso de leguminosas forrageiras nos sistemas de produção pecuário, na região sul do Brasil. Para isso nós vamos tentar abordar e responder três questões. A primeira seria por que a gente deve utilizar leguminosas forrageiras, ou por que utilizar leguminosas forrageiras. A segunda questão seria responder por que elas não são tão utilizadas até então. Ainda existe uma pouca utilização dessas leguminosas forrageiras, dessas cultivares, nos nossos sistemas de produção. E a terceira questão seria o que está acontecendo no contexto atual que pode favorecer então que mais e mais se utilize leguminosas forrageiras no nosso sistema de produção, aproveitando toda a série de vantagens que essas espécies podem trazer a esses sistemas. Então, por que utilizar leguminosas forrageiras? A primeira razão remete ao uso de qualquer leguminosa, que é a capacidade dessas plantas fixarem nitrogênio atmosférico através da simbiose com bactérias do gênero Rhizobium. Então, com essa capacidade, elas conseguem introduzir nitrogênio, que é um dos nutrientes caros e bastante exigidos na maioria das culturas, de maneira gratuita, diria, nos diferentes sistemas de produção. Sabemos que leguminosas forrageiras de clima temperado podem fixar até mais de 150 kg de nitrogênio por hectare no seu ciclo de utilização. Em trabalhos conduzidos aqui no Rio Grande do Sul com trevo vermelho e azevém, a gente percebeu que uma pastagem consorciada de trevo vermelho e azevém, ela produziu a mesma quantidade de forragem que uma pastagem somente de azevém com 150 kg de nitrogênio, enquanto a pastagem consorciada não tinha recebido nitrogênio. Então isso demonstra a capacidade que essas plantas, essas leguminosas têm de em se somando à produção da gramínea, aportar bastante produção de forragem de alta qualidade para os sistemas de produção. Dessa maneira é possível a gente compreender então que o uso, a introdução de leguminosas forrageiras nos sistemas de produção podem fazer com que o custo, pelo menos com a adubação nitrogenada, caia nesses sistemas de produção. E isso é mais intenso quando a gente tem associado sistemas mais intensivos. Por exemplo, em sistemas de produção de leite, a gente tendo uma leguminosa forrageira conferindo qualidade e aportando um teor de proteína mais alto na dieta dos animais, pode fazer com que a gente demande menos proteína no concentrado dessas vacas em lactação, por exemplo. E isso então reduz bastante o custo com a alimentação concentrada, visto que a proteína é um dos elementos que confere maior valor ao concentrado. Então o uso de leguminosas forrageiras pode trazer esse benefício, e esse benefício ele é proporcional ao tamanho, à área com pastagens e à proporção que as leguminosas têm dentro dessas pastagens. Se a gente imaginar uma redução de custo com adubação nitrogenada por hectare, considerando algumas áreas que são bastante grandes, essa redução de custo no sistema de produção como um todo, ela se torna bastante significativa. O uso de leguminosas forrageiras, então, ela pode incrementar a produção de carne ou de leite, porque ela também qualifica a dieta dos animais, principalmente pela elevação dos teores de nitrogênio, de proteína, quando consorciados com gramíneas, que é a maneira mais usual de utilização, pode conferir então ganhos bastante interessantes para a pecuária. Quando comentamos que a maneira de utilização mais comum é o uso de consorciação com gramíneas, a gente também tem vantagens pelo próprio uso da consorciação. Quando se consorciam espécies diferentes, a gente pode contar com uma soma da distribuição da produção de forragem e da qualidade dessa pastagem por mais tempo,
porque plantas mesmo com ciclos diferentes, onde um azevém, por exemplo, já começou a entrar no final do ciclo e reduzir sua qualidade, essa pastagem ela começa a ter cada vez mais a participação da outra espécie, que pode ser uma leguminosa, pode ser também outra gramínea associada, e isso então torna os sistemas de produção de forragem mais estáveis ao longo do tempo, com uma melhor distribuição da produção e da qualidade da pastagem ofertada aos animais por mais tempo. E por fim, mas não menos importante, existe também a questão ambiental, né? Uma vez que a gente consegue outras maneiras de aportar nutrientes ao sistema, que não pela adição de insumos, a gente tem menos risco de perdas, né? Seja por escorrimento, né? Por chuva ou por calor, que é uma maneira que se perde bastante nitrogênio quando a gente aplica, com menos perdas para o ambiente, né? Com a melhor incorporação, uma liberação mais lenta desse nitrogênio ao longo do tempo, né? No sistema, e isso então traz vantagens sob o ponto de vista ambiental. E cada vez mais, né, os produtos pecuários, né, estão sendo cobrados no que tange a responsabilidade ambiental, então a termos sistemas de produção mais sustentáveis. Então, nesse conjunto então de virtudes, né, é que a gente apostaria no uso então maior das leguminosas. Bom, então nesse momento vem a segunda pergunta. Se é tão bom, né, se a gente viu aí um conjunto de muitas vantagens no uso de leguminosas, por que elas não são mais utilizadas, né? Por que elas ainda são pouco utilizadas nos nossos sistemas de produção? Um dos motivos é que até pouco tempo atrás existiam poucas cultivares que tinham de leguminosas forrageiras que tinham sido desenvolvidas, né, selecionadas para o uso nesses sistemas de produção aqui no Brasil. Existiam poucas cultivares registradas, né, para o uso na região sul do Brasil. E, consequentemente, né, havia então uma pouca disponibilidade de sementes de qualidade dessas leguminosas forrageiras. Um outro fator que também contribui para que essas leguminosas não sejam tão utilizadas é o valor das sementes, que é um pouco mais alto, né? Esse valor um pouco mais alto ele se justifica uma vez que o custo de produção dessas sementes ele é bem mais elevado, né? São normalmente espécies que têm ciclo longo e quando a gente cultiva para a produção de sementes, a época da colheita de sementes ela já coincide com o ciclo de verão, então ela ocupa um espaço, né, de 2 ciclos de lavoura, vamos dizer assim, ou de produção na propriedade. E esse custo precisa então ser suprido, né, sob pena de ninguém se interessar em produzir sementes de leguminosas. Além disso, ainda no Brasil existem poucos herbicidas ou quase inexistem herbicidas registrados para culturas forrageiras, né, para leguminosas. Então é muito comum que áreas de produção de sementes elas sejam perdidas pela invasão, né, de alguma planta daninha que acaba produzindo semente também e contamina o lote, sendo que os limites de pureza desses lotes de produção de sementes oficiais eles são bastante rígidos, né? Então é muito comum que se percam lotes por contaminação e a gente não tem as mesmas ferramentas que outras culturas têm para lidar com esse tipo de problema. E a essa questão do custo se soma ainda o fato de muitos produtores não terem ainda as orientações para um melhor manejo dessas leguminosas, desde a sua implantação. Então, os produtores por vezes não fazem a inoculação e a pelletização dessas sementes e isso faz com que a própria fixação de nitrogênio ela não seja tão efetiva. A própria falta da pelletização ela pode dificultar a distribuição das sementes, porque são sementes em geral bastante pequenas. Essa semente pequena ela não pode ser muito enterrada, porque senão ela não consegue emergir, né? São sementes muito pequenas, tem que ter um cuidado todo especial na implantação e também no manejo. Nós estamos lidando com uma situação onde a maior parte do uso das leguminosas em consórcio com gramíneas, e quando a gente consorcia 2 espécies, a gente tem que dar condições de manejo que permitam que essas 2 espécies em conjunto apresentem seu potencial de produção. É diferente manejar uma pastagem só de azevém, por exemplo, ou uma de azevém mais trevo vermelho ou de azevém mais trevo branco. As espécies têm exigências diferentes
e a gente precisa conhecer um pouco delas, porque senão a gente corre o risco de gastar com a compra, aquisição de sementes e a operação de semeadura das sementes das leguminosas e não ter essa implantação efetiva. Então, essas são algumas dificuldades, né, que a gente também tem, né, no uso de leguminosas, que explicam um pouco do porquê elas não são tão utilizadas até então. Mas o que tem de novo? O que a gente está percebendo, né? O que as instituições de pesquisa estão fazendo para a gente poder reverter esse quadro e ampliar o uso de leguminosas, dado que as vantagens na sua adoção são tão evidentes? Eu entendo que nós temos duas questões de contexto geral, né? Uma referente à elevação dos custos de produção, né? Cada vez os custos de produção estão mais elevados e é preciso que o produtor, né, que a gente consiga incorporar sistemas que sejam mais intensivos no uso de conhecimento, né, do que apostar na simples aplicação de insumos, né? É óbvio que os insumos são importantes, mas a gente deve utilizá-los de maneira cada vez mais racional, devido ao custo que se impõe, né, aos sistemas de produção. Então, termos uma alternativa onde a gente pode reduzir o custo da adubação nitrogenada pelo uso, por exemplo, das leguminosas forrageiras, mesmo que a gente tenha que aprender a utilizá-las, é um contexto que passa a ser interessante nesse momento. Aliado a isso, existe um outro contexto geral, que é a crescente cobrança de que os sistemas de produção agropecuários, eu diria, sejam cada vez mais sustentáveis, né? Eles têm que se replicar ao longo do tempo com o menor dano ambiental possível. São inúmeras as campanhas, né, que tentam associar a produção pecuária, principalmente, à devastação do ambiente, ou a um problema ambiental bastante agudo. E a gente sabe que em condições boas de produção, onde o produtor conhece, sabe manejar e a gente possa utilizar adequadamente os insumos, né, e outras alternativas como essa das leguminosas, a gente tem condição de ter sistemas de produção pecuária bastante sustentáveis. Aliado a isso, temos uma situação onde já existe um conjunto interessante de cultivares de leguminosas forrageiras disponíveis aos produtores, tanto a partir de iniciativas de pesquisa pública quanto de empresas privadas. A Embrapa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com uma associação de produtores de sementes, né, chamada Sulpasto, tem um programa de melhoramento genético de forrageiras em geral desde 2007, onde foram disponibilizadas já cultivares de forrageiras, leguminosas forrageiras. A ideia nesse primeiro ciclo de melhoramento foi disponibilizar cultivares para diferentes ambientes e sistemas de produção. Temos o trevo vesiculoso cultivar piquete, que é anual e adaptado a ambientes bem drenados. Temos a cultivar mesclador de trevo vermelho e a cultivar posteiro de cornichão, também adaptadas a ambientes de solo bem drenado, porém perenes. Temos a cultivar entreveiro de trevo branco, que é uma cultivar também perene, adaptadas a solos mais úmidos. Temos a cultivar resteveiro de trevo persa, que é uma cultivar leguminosa forrageira também adaptada a ambientes mais úmidos, porém ela é anual. E em breve estaremos lançando cultivares de ervilhaca e cultivares de alfafa. Aliado ao trabalho de desenvolvimento e lançamento de cultivares, tivemos uma contribuição fundamental dos colegas que trabalham aí com a parte de tecnologia e produção e beneficiamento de sementes, né? Então, um conjunto importante de contribuições nessa área foram desenvolvidas, né, incluindo recomendações de manejo para as culturas, né, visando a colheita de sementes, formas de colheita e recomendações para o beneficiamento dessas sementes, incluindo também inoculação e pelletização industrial, para já vender, né, já tentar disponibilizar sementes já inoculadas e pelletizadas aos produtores, né, facilitando um pouco mais a questão da boa implantação dessas leguminosas.
bem como a revisão de algumas normas de produção de sementes, né? Também tivemos ações importantes aí junto ao Ministério da Agricultura na revisão de algumas normas, tentando ampliar alguns limites de contaminantes, né? E que muitas vezes o contaminante é uma semente de uma outra espécie forrageira, não é necessariamente uma espécie invasora, mas que eram muito estreitos e realmente conferiam bastante risco à produção de semente e bastante perda. E por fim, estamos ainda trabalhando, né? Já temos bons resultados, mas continuamos no trabalho com relação a melhores informações de manejo das consorciações. A gente entende que as leguminosas forrageiras ela têm um papel importante, principalmente em consorciações, e a gente está então desenvolvendo novas cadeias, né? Identificando quais as cultivares que combinam melhor com outras cultivares, né, para fazer recomendações que sejam específicas para as cultivares e desenvolvendo sistemas de implantação e de manejo de forrageiras também em cadeias, né, ou em sucessão. Temos uma tecnologia disponível na página da Embrapa Pecuária Sul chamada Pasto Sob Pasto, que usa consórcios de leguminosas e gramíneas no verão e no inverno, sobressemeando e sobrepondo as curvas de produção. Deste modo, então, trabalhando desde a disponibilização de novas cultivares de leguminosas forrageiras para o mercado de sementes, né? Trabalhando a questão das recomendações de como se produzir sementes, né, e beneficiar sementes para que a gente consiga ter sementes também a um preço mais baixo sendo ofertado aos sistemas de produção. E trabalhando no sentido de configurar melhor as novas cadeias forrageiras e as recomendações de manejo para o uso dessas leguminosas forrageiras, estamos contribuindo então para que seja possível e se torne realidade a ampliação do uso das leguminosas forrageiras nos sistemas de produção, dados os múltiplos benefícios que esse grupo de espécies pode conferir a esses sistemas de produção.